Amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Juno Trovão. Vamos lá, né? Aí, deixa eu botar assim. Opa! Ih, perfeito, tá ótimo, né, amados? Deixa eu ver aqui assim. Ah, assim tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Serafins e anjos, foi ele que trouxe a terra, foi ele que trouxe o céu à existência, foi ele que trouxe a água, foi ele que trouxe o mar. Agora dá glória se tu quiser. Veja, não foi Yahushua que trouxe tudo à existência, foi Yahu que criou todas as coisas pela palavra que é Yahushua, tá certo? Yahu criou todas as coisas, e antes, como a gente viu no vídeo anterior, né? E a gente pode ler isso também nos apócrifos, né? Também no livro O Paraíso Perdido, de Eduardo Spohr, também fala sobre isso, né? Que antes de Yahushua, falar haja luz e Yahushua vir, né? Já tinha os arcanjos, os anjos, e Yahu já tinha criado os arcanjos, os anjos, tá certo? E Terron também criou os monstros, que eram os dinossauros, tá certo? Então vocês vejam bem, né? Então, quando Yahu, ele pela palavra que é Yahushua, ele falou, haja o sol, haja não sei o que, haja o firmamento, ele criou todas as coisas, ele criou pela palavra que é Yahushua. Mas não foi Yahushua que criou, foi Yahu que criou pela palavra que é Yahushua. Então, uma diferença muito grande. Tanto que a gente vê bem claro aqui, ó. Quando fala, amado, aqui em João 1, que fala no princípio era o verbo, tá falando no princípio, porque essa terra aqui, ela ainda não tinha sido criada. Ela era sem forma e vazia. Então, tá falando no princípio da terra. Isso aqui. Tá certo? Mas não é no princípio, porque no princípio já existiam os anjos, os arcanjos, Terron, que Terron também, ele não foi criado, né? Terron também, ele já existia, eu acredito que ele já existia como Yahu. Yahu também não foi criado, ele sempre existiu. Só que Yahu é o Deus da luz, ele é a luz, né? E Terron é trevas, então é o oposto, tá certo? O Terron é o oposto de Yahu. Só que quando fala que no princípio era o verbo, é no princípio que ele foi criado no princípio, antes de criar a terra. Yahu, ele fez Yahushua. Ele disse, haja luz e houve luz, que é Yahushua, que é a palavra, tá certo? E aqui em Gênesis 1, né? 1, veja, no princípio criou Yahu o céu e a terra. Veja, no princípio. Aí aqui, ele está falando no princípio, olha, criou Yahu o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Veja, havia trevas, que havia Terron, que é trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Yahu se movia sobre a face das águas. E disse Yahu, haja luz, e houve luz. Veja, haja luz, quem é a luz que ele disse para ver era Yahushua. E viu Yahu que era boa luz, e fez Yahu separação entre luz e as trevas. Veja, entre a luz e as trevas, ou seja, Yahu fez separação entre a luz, que é Yahushua, e as trevas, que é Terron. E Yahu chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, mas aqui não é, amados. Não é. Não é? Vou mostrar por quê. Veja, e foi a tarde e manhã o primeiro dia, tá? Aí aqui, está dizendo que Yahu criou, chamou a luz de dia? Não. E Yahu chamou a luz Yahushua, e as trevas chamou Terron. Tá? É assim que é a verdade, porque a gente vai ver aqui no quarto dia, veja. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Yahu, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Yahu a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Ou seja, Yahu disse, haja, disse pela palavra que é Yahushua.
Então vocês vejam bem. E chamou Yahweh a expansão dos céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo. Veja. E disse Yahweh: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Yahweh a porção seca. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Yahweh que era bom. E disse Yahweh: produz a terra erva verde, erva que dê em semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Yahweh que era bom, e foi à tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Yahweh, veja, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, veja. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos. Veja, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Yahweh os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Yahweh os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, veja, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Yahweh que era bom. Aqui, entre a luz e as trevas, entre a luz que é dia e as trevas que é noite. Aqui é no físico, mas no primeiro ele fez no espírito, tá certo? Que ele disse haja luz, que era Yahushua, e ele separou a luz das trevas, ou seja, Yahushua luz, Terron é trevas. Então vocês vejam bem que aqui foi o 4º dia aí que ele criou o sol e a lua, tá certo? Ele disse Yahweh: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as águas sobre a face da expansão dos céus. Então vocês vejam que Yahweh, ele disse haja luz com a palavra, e a luz veio, que é Yahushua, e através da luz que é Yahushua, que é a palavra, é que ele foi criando todas as coisas pela palavra, que é Yahushua, mas quem criou foi Yahweh, tá certo? Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui. O que o trovão vai trovejar aqui? Deus é tão terrível. Deus já sabia. Deus é tão o quê? Terrível? Terrível? Vamos ver. Agora dá glória se tu quiser. Deus é tão terrível. Terrível. Deus já sabia. Veja, Deus é tão terrível. Realmente, o Deus que habita aqui é terrível. Então, amados, vocês vejam que ele está falando de Terron, do Deus das trevas, que é terrível. Tá? Aí a gente vai ver aqui o que é sinônimo de terrível. Vamos lá, vamos ver aqui. O que é sinônimo de terrível, amados? Ó, sinônimo de terrível. Ô, meu pai, peraí. Vamos lá. Ó. Deus é tão terrível que ele disse, né? Então vamos lá. Que provoca terror. Olha, Deus é tão terrível que provoca terror. Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador, assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrífico, horrível, intimidador, intimidante, medonho, pavoroso, temeroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, tremendo. Veja as qualidades de Deus que ele está falando, que é o Deus Terron que habita nos tempos, se passando pelo verdadeiro. Ó, que deve ser temível, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento, violento. Vocês vejam as qualidades do Deus que ele está falando. Que Deus é tão terrível. Vocês vejam bem. Que cansa e importuna, olha. Cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maçante, tedioso. Que produz maus resultados, ó, funesto, grave, inquietante, nefasto, sério, que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível, indiscutível, que é de má qualidade, ó, horrível, horrendo, horroroso, inferior, mau, ordinário, péssimo, ruim.
Veja, que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro, que é muito grande, ó, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, incomensurável, monstruoso. Vocês vejam que Terron é o dragão. O dragão não é um monstro? Não é grande, não é uma coisa horrorosa? Então vocês vejam bem. E foi presa a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, né? Que é Terron, que engana todo mundo. Vocês vejam bem como está escrito em Apocalipse. Então vocês vejam, né? O Deus que ele está falando, que esse homem que está falando. Vocês vejam bem. Vamos lá. Deus é tão terrível para em quê? Em qual sentido que ele é tão terrível? Vamos botar aqui para a gente ver. Agora dá glória se tu quiser. Deus é tão terrível. Deus já sabia. Porque quando você estuda muito a Bíblia, eu acho que você já fez essa pergunta: da onde veio Deus? Eita, Deus já sabia que a gente ia fazer essa pergunta. Aí alguém ia dizer assim: Deus veio da eternidade, porque já é eterno, é um ambiente eterno, então Deus veio dela. Aí vem Jesus, Isaías matando a serpente na unha e dizendo, Isaías 9:6, eis que a virgem dará à luz a um menino, e o seu nome será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte. Aí parece que eu estou vendo Deus dando uma olhada pro cão e dizendo... Veja bem, o amados, preste atenção aqui. É Isaías 9:6, né, que ele falou. Acho que é Isaías 9:6. Vamos ver aqui. Tá? Aí o seu nome será... Primeiro, que não é o seu nome será chamado. É diferente. Acho que é Isaías 9:6 que ele falou. Vamos lá. Será chamado. É uma grande diferença de será chamado com o seu nome. Qual o seu nome? Entende? É tipo eu. Meu nome é Elisete, mas eu sou chamada de baixinha, de a mionzinha, a pequena pigmeia, chaveirinho. Entendeu? Eu sou chamada assim, tampinha. Por quê? Porque eu sou baixinha. Mas se alguém chegar para mim e perguntar, como é que é o seu nome? Eu não posso falar assim, meu nome é pequena pigmeia, meu nome é mionzinho, meu nome é chaveirinho. Não, por quê? Meu nome é baixinha. Não, por quê? Porque eu sou chamada assim, mas esse não é meu nome é Elisete. Então aqui, ó, pois já nasceu uma criança, e Yahweh nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado, não é o nome dele, será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, ou seja, Yahweh Poderoso. Mas por que Deus Poderoso? Porque o Pai está nele, não é que ele é Deus, mas o Pai está nele. Pai Eterno e Príncipe da Paz, ele será chamado Pai Eterno, porque o Pai habita nele. Mas não é que ele é o Pai, mas o Pai habita nele. E o seu nome será, aqui está o seu nome. O seu nome será, veja, só que isso aqui não são nomes, amados, isso aqui são títulos. São títulos e são adjetivos, não é nome, isso é adjetivo. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui. Adjetivo maravilhoso. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar aqui dicionário. Quer ver só uma coisa? Vou botar aqui dicionário. Dicionário português. Vamos lá. Ó. Pra gente ver que são adjetivos. Então, ele será chamado de adjetivo. É a mesma coisa. Eu sou baixinho, então eu sou chamado de baixinho. Só o quê? Um adjetivo. São adjetivos, ó. Maravilhoso, ó. Maravilhoso. Vamos ver aqui que é adjetivo. Quer ver? Veja. Que é capaz de provocar admiração, espetáculo maravilhoso e tal, né? Aí aqui, ó. Cadê? Adjetivo, classe gramatical, adjetivo e substantivo masculino, ó. Adjetivo. Ó, maravilhoso. Tá certo? Então, vocês vejam bem, maravilhoso. Agora vamos ver aqui o conselheiro, também que é outro adjetivo. Então, nós seremos
chamados, espera aí. Nós seremos chamados, ele será chamado, ó, conselheiro, ó, é outro adjetivo, quer ver, ó? Conselheiro. Ó, substantivo masculino, ó. Substantivo masculino, tá? Conselheiro. E aqui adjetivo e substantivo masculino. Então, vocês vejam que pai, aí aqui, ó, Deus forte, vamos lá. Aí vamos botar aqui pai. Ó, pai também é outro adjetivo, quer ver, ó? Outro adjetivo, ó. Olha. Ó, vamos ver. Vamos botar aqui pai. Ó, pai. Que aqui tá? Pai eterno, né? Ó. Substantivo masculino. Pai. Substantivo. Veja. Mas isso é um substantivo, não é substantivo masculino. Pai. Entende? Então vocês vejam que ele será chamado, são títulos. São títulos. Não é que é o nome dele. É que ele será chamado. Está bem claro aqui na escritura, ó. Ele será chamado. Tá aqui, ó. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Vocês vejam que são substantivos e adjetivos. Tá? Então vocês vejam bem. E o seu nome será não, ele será chamado. Há uma diferença muito grande de ser seu nome. Então o nome dele é vários, não, ele só tem um nome que é Yahushua. E o pai só tem um nome que é Yahweh. Aqui não é nome, aqui são títulos. Não são nomes. Tá? Então aqui não é o seu nome será, não. É ele será chamado, ele será chamado de. É a mesma coisa, chamada de baixinha, de tampinha. Ô, tampinha, vem cá. Ô, chaveirinho. Mas não é meu nome, eu sou chamada assim porque eu sou baixinha. Eu tenho 1,45 m. Ninguém mandou esquecer de crescer. Entende? Então, vocês vejam que é diferente. Mas ele aqui está falando, né? Para dar base de que Jesus é Deus. Não é. Não é. Vamos continuar. E ainda ele é Pai da eternidade. Agora, se tu não der glória, eu vou parar. Não foi Deus que veio da eternidade, foi a eternidade que veio de Deus. Nossa, esse homem, ele fica... Gente, pra que isso? Pra que isso? Sinceramente, isso aí tudo é carne. É por isso que você não pode falar que Deus existe. Deus não existe. Deus é. Tudo que existe tem começo e final. Oh, glória. Oh, glória. Ainda tem gente que fala assim: oh, glória, Deus está no céu. Oh, varão, como é que Deus está no céu, varão? Não fala uma besteira dessa, nem no céu Deus está. A Bíblia diz que quando Deus quer olhar para o céu, Deus faz assim, ó. Pastor Jairo, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Porque esse lugar o senhor está. Todo lugar que o senhor está, cabe o senhor. Todo lugar. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Veja bem. Veja bem. Vamos ver aqui Atos 7. Cadê? Eu vejo o céu aberto, ó. Mas Estevão, cheio do espírito de Yarro, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Yarro e Jesus e Yahushua de pé à direita de Yarro. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Yarro.
Vejo o céu aberto. Certo? Então vocês vejam bem, ó. Ó. Olhou para o céu e viu a glória de Arro. Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Arro. Então, veja bem. Vocês vejam que são dois. Agora, outra coisa que eu queria ver aqui é o seguinte. Em Apocalipse. Cadê? Deus no trono, Deus no seu trono, Deus no trono. Apocalipse. Bíblia. Vamos ver aqui. Apocalipse 4. Ó. Apocalipse 4, tá? Vamos ver aqui Apocalipse 4. Peraí. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. No céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, uma trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. No céu. Vocês vejam bem. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Tá falando de quem? De Yahushua. Ele aqui tá vendo Yahushua, porque Yahushua é semelhante a jaspe e sardônio, que ele é preto. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Arro. Também, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Então vocês vejam que ele está falando do céu, tá? No céu, certo? Então vocês vejam bem. Agora aqui vamos lá. Apocalipse 7:10. Vamos ver aqui Apocalipse 7:10. Reclamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Yahweh, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Tá. Só que vocês vejam que ele está falando do céu. Vocês vejam bem, amados, que em Apocalipse 22, Apocalipse 22 não, Apocalipse 21, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade pura, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Yahweh, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vocês vejam que Yahweh estava... O Estevão viu o céu aberto e Yahushua à direita do Pai. Estava sentada à direita do Pai. Então, vocês vejam bem, tá? Aí aqui, vamos lá, 4, 5, Apocalipse 5, vamos ver aqui Apocalipse 5, o que que diz aqui em Apocalipse 5, tá? 5. Ó, então vi na mão daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos.
vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, você quer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 17 selos. Então, vocês vejam que João estava no céu, ele foi arrebatado ao céu, amados. Ah? Ele foi, vamos ver aqui Apocalipse 1. Revelação de Yahushua, que Yahweh lhe deu para mostrar aos servos. Veja, que Yahweh lhe deu. Revelação de Yahushua, que Yahweh lhe deu a quem? A Yahushua, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas da Ásia, tá? Mas vocês vejam que João, ele foi arrebatado ao céu, tá certo? Ao céu. Vamos ver aqui, versículos de Deus no céu. Vamos botar aqui. Porque isso é muito sério, amados. Ele falar que Deus não está no céu, que é isso? De Deus no céu. Bíblia. Vamos ver. Versículo sobre o céu. Vamos ver. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Aqui nesses céus aqui está no espírito, no entendimento. De onde esperamos ansiosamente Salvador, o Senhor Yahushua, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Na casa de meu pai há muita morada e muito aposento. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Tá. Aqui, deixa eu ver aqui. Nenhum homem viu, ouviu, nem mente humana. Peraí. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o lugar do meu descanso. É este o lugar de descanso. Veja, o céu é o meu trono. Tá? Tanto que Estevão, ele viu o céu aberto. E Yahweh assentado no trono e Yahushua à direita de Yahweh. Mas será possível que Yahweh habita na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Tá certo? Então veja, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Yahweh está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Yahweh estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas a antiga ordem já passou. As 12 portas eram de pérolas, tá? Papá. Cadê aqui? Vamos ver. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Não vi templo algum da cidade, pois o Senhor Yahweh, Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Yahweh a iluminará, e o Cordeiro a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra gritarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nem jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de ar um edifício, uma casa eterna nos céus. Essa casa eterna nos céus é no espírito, no entendimento, não construída por mãos humanas, ou seja, uma casa no espírito. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Yahweh é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Yahushua que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Yahweh o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Yahweh sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Como é que Yahweh não está no céu? Vocês vejam bem. E aqui também tem o Apocalipse de Paulo, que ele conta que está esse versículo, e depois ele conta o que vai acontecer com a alma após a morte. A morte aqui física. O que acontece com a alma? A alma que se arrepende e a alma que não se arrepende. É muito forte esse apócrifo de Paulo, Apocalipse de Paulo, que está no apócrifo do volume 2. Tá? Mantenha o pensamento nas coisas do alto, mas não nas coisas terrenas. Aqui nas coisas do alto é no espírito. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Veja. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Os céus declaram a glória de Yahweh, o firmamento proclama a obra de suas mãos. O nosso Yahweh está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Vejam, está nos céus. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja. E Yahushua lhes respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, ou perseguirem, ou levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Grande é a sua recompensa nos céus, no espírito, no entendimento. Tá? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, ele deu um exemplo: Pai nosso que estás nos céus. Porque tem vários céus. Você vê que o apóstolo Shaul foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Pai nosso que estás nos céus, que tem vários céus, tá? Não é somente o céu que a gente vê aqui. Esse céu aqui é o céu que a gente vê. Mas além desse tem mais céus acima, o apóstolo foi arrebatado ao terceiro céu. E também aquele, Pai nosso que estás nos céus também, é no sentido de Pai nosso que estás nos céus, no entendimento, no espírito. Tá? É nesse sentido também. Então vocês vejam bem. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Ou seja, nos céus aqui é no espírito. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, somente o Pai. Então Yahushua aproximou-se dele e lhe disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, nos céus, porque são vários céus, não é um só céu. E na terra, ou seja, nos céus também, no entendimento, no espírito e na terra, no físico. Certo? Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Vocês vejam, nos céus, está falando céus, plural. Aquele que tem ouvidos, outros que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Yahweh. Então vocês vejam bem, tá? Então, é muito estranho que esse Júnior Trovão aqui está trovejando de falar que Deus não está no céu. Muito estranho. Muito estranho isso, né? Então, vamos ver aqui.
Porque esse lugar o Senhor está. Todo lugar que o Senhor está, cabe o Senhor. Todo lugar que o Senhor senta é porque cabe. Sabe por que o Senhor anda dentro daquele carro? Porque aquele carro é maior do que o Senhor. E o Senhor cabe dentro dele. Olha para mim. Então, peraí. Depois eu volto aqui, mas eu tô achando muito estranho ele falar isso, né? Que Deus, ele não está no céu, que ele olha. Mas é muito estranho. Primeiro porque Yahweh é espírito. Tá certo? E Yahweh, ele sonda a mente e o coração, ele vê tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, tá certo? E ele está nos céus, porque são vários céus. A gente mesmo viu, né, que o apóstolo Shaul foi arrebatado ao terceiro céu, certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. E verifiquem se vocês estão inscritos no canal. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.